Salve, salve meus amigos! Bem-vindo ao canal GT Car School. Sou Gabriel Teixeira e hoje eu venho apresentar para vocês um dos carros compactos da Volks mais vendidos aqui do Brasil. Estamos nos referindo ao Polo. Bom, comentar um pouco para vocês aqui sobre a história do carro, comentar também os pontos positivos, negativos, comparar com os outros carros da mesma categoria que a gente já filmou, enfim, fazer aquela avaliação bem completa. Então fica com a gente até o final que vai ser bem interessante. Bom, primeiramente esse carro começou a ser fabricado no Brasil em 2002, né? Aí ele já tinha umas versões 1.6, 2.0, e aí essa versão aqui ela chegou em 2017 e ela trouxe grandes melhorias, como o aumento dimensional do carro, aumentou largura, comprimento entre eixos, então o carro todo em si acabou ficando maior. Quando ele foi fabricado aqui no Brasil em 2002, ele teve umas grandes melhorias que foram trazidas para a fábrica aqui de São Bernardo, porque já era uma fábrica mais antiga. Então começou-se a introduzir, por exemplo, a solda laser, bem como os carros começaram a vir com direção eletro-hidráulica, que era uma grande novidade para a época. Esse carro aqui ele teve grandes melhorias em relação ao anterior. Reduziu-se 44 kg nele, 50% da rigidez da carroceria e 18,5% dos aços dele são moldados a quente, que acaba dando uma boa resistência mecânica aí a mais. Vai lembrar que esse carro ele foi vendido em praticamente três motorizações, 1.0, 1.6 e a 1.0 turbo. Esta aqui 1.6 foi descontinuada em 2022, por quê? Pelo fato da nova lei aí de emissões de poluentes, acabou restringindo e alguns motores mais antigos acabaram saindo de linha. Algumas montadoras optaram por acabar fazendo alterações no motor, mas a Volks acabou tirando ele de linha, então ficou 1.0 e 1.0 turbo. Bom, se você pegar 1.0, pegar o carro zero, ele vai partir de 75 mil um pouco mais, e chegando até um pouco mais de 140 mil na versão GTS. Vai lembrar que a GTS teve melhorias, além de utilizar o motor 1.4 turbo, ele trouxe melhorias aí na suspensão, né, uma suspensão mais readequada, tanto aos amortecedores, molas, como as barras estabilizadoras também. Ele teve uma boa melhoria aí no GTS. Esse carro aqui, se você pegar ele do modelo 2021, ano 2020, modelo 2021, você vai estar pagando em torno de 75 até 85 mil, dependendo do estado da federação que você está, bem como do estado de conservação geral do carro. A gente comenta aqui um pouco da parte da frente, nós temos uma lanterna que ela tem a seta integrada, e no europeu não é assim, é uma das poucas mudanças que teve diferença do nosso com o do velho continente. Quando a gente vem aqui no capô, ele tem uns vincos bem pronunciados, que dá um design bem bacana para o carro. Esse caso aqui em si, por ser uma versão mais básica, não tem cromado a parte da grade, mas as versões mais caras tem. O carro também, infelizmente, não tem luz diurna de direção, também não tem os faróis de neblina, que nós gostamos bastante, porque além de ajudar, eles também têm um design bem bacana, deixa o carro com um design mais esportivo. A gente passa aqui para o pneu. Nós temos um pneu 185/65 R15, temos calotas integradas, mas tem a opção de você colocar roda de liga leve também nesse caso. Vale lembrar que ele tem disco aqui ventilado na frente e na traseira ele utiliza tambor. Temos setas integradas aqui no retrovisor, que ajuda bastante, né? Muito comum nos carros hoje em dia. Temos aqui uma lateral bem limpa, ela tem aqui alguns vincos, porém é um design mais sóbrio que a Volkswagen acaba adotando. Na parte traseira temos lanternas compactas, que elas lembram bastante o Gol. Muita gente comenta porque o carro é bem parecido e realmente o design eles são similares. Temos dois vincos aqui bem pronunciados na tampa também. Infelizmente aqui o logo não serve como maçaneta, como acontecia no Fox, alguns ele tinha. Isso aqui ajuda bastante. Para você abrir a tampa do porta-malas, você precisa pegar a chave e segurar o botão. Aí ele destrava. Só que se você destravar e não puxar ao mesmo tempo, ele não abre. Você tem que apertar, segurar, destravou, aí você levanta. Assim você terá acesso a um porta-malas de 300 litros. Porta-malas bem interessante para um hatch, também ele é todo forrado. Quando a gente vem aqui na parte do step, ele utiliza um temporário, aquele que você pode rodar até 80 km por hora. Mas hoje a maioria das montadoras está adotando esse recurso. Tampa aqui nós temos uma tampa com flanela, então ficou bem bacaninha, né? Dois suportes em carros que nem isso tem, hoje em dia alguns estão vindo só com um, como o caso do Etios. Aqui a gente tem acesso ao triângulo, tirando essa parte aqui, essas partes não têm acabamento. Vai lembrar que se você vem aqui e fecha a tampa do porta-malas, não fecha direito, você não consegue abrir. Você precisa de novo da chave e apertar, segurar para que ele abra. É algo que é muito criticado nesse caso. Nesse carro aqui, bem como também é muito criticado no Gol. Porque se você está sem a chave, você está em casa e por acaso vai só pegar uma coisa no porta-malas, você vai ter essa dificuldade. Enfim, nem todos os carros não são perfeitos, né? Vamos ver então que está aqui por debaixo do capô dessa máquina.
Bom, primeiramente aqui nós não temos manta acústica, que infelizmente é muito comum na Volkswagen, nem o Nivus tem. E aqui então nós temos o motor 1.6 MSI. Esse motor ele gera 110 cavalos na gasolina e 117 no etanol. Isso a 5.750 RPMs. Já o torque dele é de 15,8 na gasolina e 16,5 no etanol. É isso sempre em quilograma/força-metro. Isso a 4.000 RPMs. É um motor moderno, ele tem aí comando duplo no cabeçote, porém ele é variável apenas na admissão. Lembrando que temos correia dentada e não corrente de comando. Ou seja, você tem que ficar atento à manutenção, porque se a correia quebra, você pode ter grandes prejuízos. Se você é uma pessoa que roda pouco com carro, o ideal é você trocar a correia a cada 5 anos, mais ou menos, isso no âmbito geral. Se a montadora diz no manual um prazo mais adequado, você tem que seguir lá. Mas caso não diga, você troca a cada 5 anos, aí para garantir que você não vai ter grandes problemas. Bom, esse motor aqui ele tem 3 cavalos a menos para o Polo, né, em relação a alguns outros carros que a montadora lançou com esse mesmo motor. E esse motor é utilizado em vários carros aí, no Fox, Virtus, Polo, utilizado também no Gol, Voyage, Saveiro, enfim. Boa parte aí dos carros 1.6 e 6 válvulas da Volks utilizou esse motor aqui, o EA211. Vamos ver então como é a parte interna traseira aqui do carro. Primeiramente, a gente comenta aqui da parte da porta. Nós temos uma porta com acabamento simples, todo plástico rígido, porém nós temos diferença aqui de texturas, né? Liso aqui e também aqui nós temos Black Piano. Porém, é perceptível que todo o acabamento ele é bem simples. Temos um porta-copos aqui também. Nessa versão já tem vidro elétrico. Quando a gente passa para cá, esse console atrapalha um pouquinho, ele é um pouco comprido, mas tudo bem. O espaço interno aqui é muito bom. Nós temos aqui praticamente 3 dedos. Vale lembrar que o banco ele também tem essa parte aqui curvado, que ajuda muito você não bater as pernas. Tem 1,80 m e o banco está regulado para mim, que é um espaço muito bom. Aqui também para o teto nós não bato a cabeça, tem aqui em torno de 1 a 2 dedos, o que é bem agradável também. Dessa categoria é um dos carros aqui que realmente tem um dos melhores espaços internos. Aqui o encosto de cabeça para as 3 pessoas, também cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, bem como o Isofix também para colocar as cadeirinhas. O legal também que eu acho é a luz aqui traseira. Muitos carros dessa categoria não vem. E as luzes são individuais, o que é muito bacana. Como todo bom Volkswagen, não tem alças aqui de teto também. É algo que eles poderiam ter melhorado. Porém, eles têm airbags laterais, o que é um ponto muito positivo aí para a Volkswagen. Lembrando que esse carro tem 5 estrelas no teste aí do NCAP. Ela tinha NCAP, então realmente é um carro bem seguro. Bom, pessoal, aqui então na parte da porta temos uma porta toda de plástico rígido, apenas essa parte aqui é tecido. Ela tem texturas diferentes e ela até que não é ruim. Não tem rebarbas e os encaixes são bons. Black Piano nessa parte do puxador, botão para travar e destravar a porta. Logo abaixo nós temos os 4 vidros elétricos, bem como o botão para você travar ou não a abertura do vidro elétrico traseiro. E aqui nós temos também para você mexer nos retrovisores que são elétricos. Quando a gente entra aqui no carro, temos um espaço bom. Não temos regulagem aqui no volante, nem de altura nem de profundidade. Realmente ele é um volante fixo. Porém, nós temos a regulagem aqui da altura. Então, do banco, você consegue deixar o banco mais alto ou mais baixo, como você achar melhor. Também tem aqui um encosto, que você mexe uma alavanca e você consegue regular para você achar a melhor inclinação possível para você dirigir de uma forma mais agradável. O espaço que nós temos aqui para a cabeça é bom, no geral. Só me incomoda um pouco aqui o espaço para a perna, porque se eu solto a perna, como eu gosto de ficar mais confortável, ela acaba batendo aqui e aqui. O espaço interno aqui para a cabeça é bom, mas para as pernas acho que deixa um pouquinho a desejar, talvez. Não tem jeito, quiser deixar um acabamento bonito aqui, acaba comprometendo um pouco o espaço. Passando para a parte do painel, nós temos um painel que ele é todo plástico rígido. Ele não tem aquele acabamento macio ao toque, emborrachado, como a gente vê em alguns carros. Porém, essa parte aqui tem uma textura diferente. Ele é mais lisa do que nessa parte de cima e na de baixo. Interessante é que as saídas de ar elas ficam aqui na parte de cima, enquanto as centrais elas ficam um pouco mais abaixo, né? Então, para dar uma diferenciada aí no design. Esse suporte de celular eu gosto bastante. Eu acho que ele ajuda bastante, segura muito bem o celular em viagem, até na estrada de terra ele consegue segurar bastante. Bacana que você consegue remover. Aqui atrás você tem uma saída USB para você poder recarregar o seu celular. E eu acho muito bacana esse suporte. Algumas montadoras também poderiam ter adotado, só ver se daí praticamente os carros da Volkswagen, infelizmente parece que aos poucos eles estão tirando. Faz parte. Central multimídia eu gosto bastante porque você tem os comandos tanto teclando, como você também tem os comandos apertando os botões aqui físicos. Eu acho isso muito bacana porque evita que você fique apertando muito e também não deixa de ser como se fosse um celular. Então, se você apertar,
aos poucos a tela acaba se danificando. Temos também aqui o botão do pisca-alerta. Passando para a parte de baixo, o ar-condicionado, muito comum nos carros, hoje em dia praticamente todos têm. É um ar-condicionado simples, de única zona e também não é digital. Temos um porta-objetos aqui bem comprido, olha, cabe a mão inteira. Gostei bastante, muito prático para você colocar celular, eu praticamente gosto quando tem nesses lugares. Temos aqui provavelmente um porta-cartão, né, para você colocar aqui seu cartãozinho. E também temos um câmbio aqui bacaninha, você tem os modos convencionais, DRN, também temos o modo Sport que eu vou mostrar para vocês. Você coloca aqui para trás e aí depois você vai fazendo as trocas. Aqui é onde você abre a tampa do porta-malas. Eu acho uma posição meio estranha, mas enfim, onde eles acharam legal. Temos uma entrada tomada 12 volts, dois porta-copos aqui, temos aqui também um porta-moedas, dois aqui na verdade, que são muito bons. Freio de mão, fica bem posicionado, quanto a isso eu acho tranquilo. Na parte do banco, nós temos um banco muito confortável, ele é um banco bonito e podia ser um tecido um pouco mais duro, para ele é bem confortável, ele te abraça bem, nas curvas se sente muito bom. Muito bem abraçado, com um conforto bacana. O cinto de segurança ele tem regulagem de altura. Quando a gente passa aqui para a parte de baixo, nós temos um porta-luvas relativamente grande, um porta-luvas bacana. Podia ter uma iluminação, ajudaria bastante. Também talvez poderia ter aquelas saídas de ar, que ajudaria também do ar-condicionado desviar aqui para refrigerar um pouco. Na parte de cima nós temos a luz de cortesia quando você abre o espelhinho, que é muito bacana. Muitos carros aqui não tem nem aqui a tampinha e alguns você acaba não achando nem mesmo o próprio espelhinho. A gente vem aqui a mesma coisa, espelho também desse lado aqui e com a luzinha. Legal, né? Eles colocam aqui, você colocar um cartãozinho, algo que você queira. Muita gente coloca o documento do carro, inclusive. Temos aqui um bacana porta-óculos. Eu acho bacana pra caramba, óculos de sol. Você coloca aqui, show de bola, fica muito bom. As luzes aqui que nós temos também dos carros convencionais. Algo que eu achei que poderia ter no carro que falta um pouco é o apoio de braço aqui. Na verdade, dessa categoria são poucos carros que tem, né? E já ajudaria bastante. Eu acho que dá um bom conforto, como tem no Yaris. Você consegue apoiar o braço aqui, fica bacana. Afinal, quando você tá num câmbio automático, você não troca, obviamente, você não troca de marcha, então você fica com esse braço aqui muitas vezes mais livre, podendo ter um apoio aqui, seria show. Alças, como eu havia comentado lá atrás, infelizmente não tem. A Volks, na verdade, raramente coloca alça no teto em algum carro dela. Pra gente ligar o carro, então, a gente aperta aqui. O botão é um tradicional aqui, chave canivete, muito utilizado. Quando você liga, ele tem a tela aqui de boas-vindas. Você liga o carro aqui, ele avisa quando você tem que fazer a próxima manutenção. Do lado esquerdo aqui nós temos então contagiros, juntamente com o marcador de temperatura do líquido de arrefecimento. À direita nós temos aqui também o velocímetro, juntamente com o marcador de combustível. Computador de bordo simplesinho, tempo de viagem, autonomia, consumo médio que nós temos aqui, né? Ele tem bem simplesinho, velocidade média também. O volante aqui nós temos um volante que é do antigo Golf. Desse lado aqui as opções de som e desse lado aqui os opções para você mexer no computador de bordo. A alavanca aqui que nós temos para o limpador, para o sistema de limpador dianteiro e traseiro do vidro. Aqui nós temos a luz de seta, chave de seta, e aqui também nós temos a regulagem do farol. Você liga o farol baixo e a lanterna, e quando você puxa o farol alto. Pena que esse carro aqui não tem um farol de neblina e também não tem farol automático. Poderia ter, por ser já um carro automático. Pessoal, aqui a finalização, então a gente vai falar do custo de manutenção do carro, falar dos pontos positivos e negativos e também para que a gente indica esse carro. Primeiramente, se você fizer a manutenção desse carro, as revisões até 50 mil quilômetros, você vai gastar um pouco mais de 4 mil reais. Na concessionária, obviamente, lembrando que as revisões são de 10 em 10 mil. Kit de peças para esse carro, que seria a parte de disco e pastilha, a parte dos amortecedores dianteiros e traseiros, velas e cabos de velas, bem como os filtros, que seria filtro de ar, óleo e combustível, você vai gastar um pouco mais de 3 mil reais. Vale lembrar que essa cotação não é feita em concessionária, porém em autopeças de marcas de boa qualidade. Comentando um pouco das partes positivas desse carro. Uma das partes mais positivas é a ligação do motor com o câmbio. Esse casamento é muito bom. As trocas de marchas elas são sempre bem suaves. O carro responde bem na maioria das rotações. Ele só acaba perdendo um pouco nas retomadas, em alguns casos assim, mas no geral é um casamento muito bacana, acaba desempenhando muito bem. Outra parte também que é muito elogiada é a dirigibilidade do carro. Para quem gosta de dirigir, é um excelente carro. Ele tem uma boa estabilidade, ele te dá um prazer bacana de dirigir. Você realmente sente, ele te passa muito essa sensação aí. Para quem realmente gosta de dirigir, eu
aconselho esse carro fortemente. Outro ponto positivo é o espaço interno traseiro. Se você for levar 2 adultos lá atrás, é tranquilo, tanto para a cabeça quanto para o joelho. Eu que tenho 1,80 m, me senti confortável ali, fica numa posição boa tranquilamente. Mas nem tudo é perfeito, então vamos para os pontos negativos também. Mas o que esse carro tem de negativo? Primeiramente, a parte do acabamento. Ele tem um acabamento todo de plástico rígido, apesar de ele ser bem acabado, sem rebarbas, ele acaba se tornando barulhento ao longo do tempo. Esse problema do acabamento não é só com o caso do Polo ou do Virtus, mas também outros carros como o T-Cross, como o Nivus, outros carros da Volks, acabam sofrendo desse mesmo mal. Porém, você acaba se acostumando. Outro ponto também negativo do carro é a parte do porta-malas, para você destravar ali só realmente na chave ou no botão. Então você travou a porta ali, não ficou bem travada, você tem que apertar de novo, segurar, para que você consiga abrir novamente. Isso é algo que me incomodou bastante. Você vê bastante gente reclamando disso daí também. Uma parte negativa também desse carro é na parte das retomadas. Ele acaba sendo um pouco fraco nas retomadas. Você percebe que depois que o carro pegou velocidade na rodovia, ele flui muito bem, ele anda tranquilamente, mas nas retomadas ele acaba sofrendo um pouco, Então é um ponto negativo. Bom, então para que eu indico esse carro? Qual é o perfil de dono que eu indico esse carro? Primeiramente, se você for comprar ele usado, lembrando que estamos falando do motor MSI, que é o motor 1.6. Os motores TSI já é outro assunto. Bom, então o MSI 1.6, se você quer comprar usado, cara, é uma ótima compra. É um motor confiável, manutenção simples e barata. Você acha peças abundantes, visto que foi vendido por um longo período de tempo em diversos carros. Então é algo que eu indico bastante. Também porque a pessoa que é mais conservadora prefere ter uma mecânica mais simples em detrimento de um desempenho melhor. Aí eu te aconselho realmente esse carro. Também se é uma família aí que você vai levar até 2 adultos atrás, tranquilamente também. Esse carro tem um porta-malas muito bom pelo tamanho do carro, pela categoria dele. Então se você tem uma família aí de até 4 pessoas, esse carro vai te atender perfeitamente. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por terem ficado até o final. Se inscreva se você ainda não é inscrito, curta também, compartilhe com seus amigos, suas redes sociais, também com seus familiares, isso nos ajuda bastante. Também se inscreva aqui no GT Car School, tanto no Instagram quanto no Facebook. Se você está querendo comprar um carro, não sabe qual modelo você quer comprar, ou você tem medo de comprar um carro usado com problema, converse com a gente aqui que a gente pode te dar uma solução muito boa. A gente contata aqui pelo gtcarschool@gmail.com. Bom pessoal, brigadão, até mais, valeu!